nós vamos trabalhar a disciplina de ciências, que tem como título Produtores, Consumidores e Decompositores, que vai da página 121 até a página 127 do nosso livro. Bem, sabemos que os produtores, consumidores e decompositores, eles vão formar uma cadeia alimentar, que nós vamos ver o que é uma cadeia alimentar, certo? Então, o que vem a ser seres produtores? Seres produtores são os organismos que produzem o seu próprio alimento utilizando energia solar e alimentos simples do meio ambiente, como o gás carbônico e a água. E um exemplo desses seres produtores, os vegetais, certo? Porque os vegetais, ele só vai utilizar, né, a energia solar, o gás carbônico e a água para poder produzir o seu próprio alimento, certo? Bem, e o que são seres consumidores? Seres consumidores são elementos vivos que não produzem, certo, seu próprio alimento. São organismos que se alimentam de outros seres vivos. Aí nós temos o exemplo, o homem e os animais. Eles não vão produzir o seu próprio alimento, ou seja, nós vamos, né, tanto o ser humano quanto os animais, eles vão precisar de outros seres vivos para poder se alimentar, certo? Então, aí nós temos aqui que o homem ou os animais, eles precisam, né, pescar, cultivar, caçar e etc. Para quê? Para poder ter o seu alimento, certo? Bem, existem vários níveis de consumidores. Entre os consumidores, nós temos o primário, o secundário e o terciário. Bem, e o que vem a ser consumidores primários? Os consumidores primários são os animais que se alimentam dos produtos, ou seja, os herbívoros, como o boi e a cabra. O boi e a cabra, ele vai precisar de quê? Do vegetal para poder, né, se alimentar, certo? Já os consumidores secundários, que são, né, os que se alimentam de consumidores primários, que são os herbívoros, né, como os seres humanos, certo? Ou seja, os seres humanos, ele vai se alimentar dos consumidores primários, certo? Bem, e os consumidores terciários? Os consumidores terciários são os que se alimentam dos consumidores secundários. No caso, são os grandes predadores, como os leões, os tigres, certo? Que eles vão precisar, né, de outro animal e, se possível, ele come até o homem para poder se alimentar, certo? Então, possamos ver que os seres decompositores são seres que se alimentam de organismos mortos, tá? Já não precisa de organismos vivos. Eles precisam de organismos mortos, fazendo reciclagem dos nutrientes, ou seja, devolvendo-os à natureza, certo? Aí nós temos aqui o exemplo do fungos, certo? As bactérias, que a bactéria e os fungos, eles vão precisar de seres, né, mortos para poder, né, se alimentar, certo? Então, como eu falei para vocês, que nós vamos ver o que é cadeia alimentar. Primeiro eu vou explicar o que é cadeia alimentar, depois eu vou explicar a sequência, tá bom? Então, o que é cadeia alimentar? É uma sequência de elementos vivos de um ecossistema interligado por relações de alimentação. Deixa eu colocar aqui o T que eu esqueci, certo? Então, nós temos aqui vários exemplos de cadeia alimentar. Então, eu tenho aqui, ó, o milho, certo? Que é
uma cadeia, ou seja, seres produtores, porque ele vai precisar de quê? Da energia solar, do gás carbônico e da água para poder produzir seu próprio alimento, certo? Aí vem o rato, certo? Come o milho. E quem come o rato? A coruja. Então, essa daqui é uma cadeia alimentar, porque um vai precisar do outro para poder se alimentar. Fora, certo? Com exceção aí, os seres produtores, tá? Que ele não vai precisar de seres vivos para se alimentar, certo? Então, outro exemplo aqui. Eu tenho o leão, tenho a raposa, tenho o coelho e tenho a cenoura, certo? Então, vamos ver a sequência. Bem, o coelho, ele come a cenoura, a raposa come o coelho e o leão come a raposa. E se ele vê também o coelho, ele vai comer o coelho, certo? Então, é outro exemplo de cadeia alimentar. Outro exemplo de cadeia alimentar. Eu tenho aqui a grama, tá? Que é o vegetal. Tenho aqui o grilo ou gafanhoto, certo? Esse grilo, ele vai comer a grama, o sapo vai comer o grilo, a cobra vai comer o sapo e o gavião vai comer a cobra. Então, temos aí outro exemplo de cadeia alimentar. Agora é com vocês, vocês vão resolver as atividades. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau! A cadeia alimentar é a sequência de transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro através do alimento. As plantas verdes são a fonte primária de alimento e por isso são chamadas de organismos produtores. Elas absorvem compostos inorgânicos presentes na atmosfera e no solo e os transformam em compostos orgânicos no processo conhecido por fotossíntese. Os animais herbívoros se alimentam das plantas, são consumidores primários. Os animais carnívoros se alimentam dos herbívoros, são consumidores secundários. Os organismos decompositores, como os fungos e bactérias, se alimentam dos animais e plantas mortos, decompondo essa matéria orgânica e transformando-a novamente nos compostos inorgânicos que alimentam as plantas.